Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7 ao verso 11. Como sabem, tenho feito uma série de exposições nessa epístola já há um tempo, e hoje o texto que estaremos lendo, repito, 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 ao verso 11. O texto diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós te bendizemos pela tua presença entre nós e pela tua misericórdia ao nos conceder perdão para os nossos pecados. E agora nos dispomos a ouvir a voz do Senhor através da tua palavra. Que teu Espírito a deposite em nossos corações, fazendo-a frutificar. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, atualmente estamos enfrentando uma das eleições mais difíceis no país. O alto índice de polarização na sociedade já chegou a ser causa de mortes, de dissensões familiares, vandalismos, discussões marcadas pelo ódio e preconceito de uns para com os outros. E de acordo com o interesse pelas ideologias políticas que você pode ter, você pode ser tratado como inimigo ou como um amigo, como uma ameaça ou como um aliado, como um culpado ou como um inocente. Então, dependendo da sua preferência política, no atual momento que nós estamos vivendo, você pode ser classificado de uma forma ou de outra, como amigo ou como inimigo. E as influências tóxicas da sociedade têm entrado na igreja, a ponto de muitos serem julgados como cristãos ou falsos cristãos pela preferência de seus candidatos políticos. Tudo isso demonstra como estamos sendo afetados pelo pecado, quando, em meio aos sofrimentos da sociedade, desviamos a nossa atenção da suficiente obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, dos seus ensinos e das suas promessas, para rivalidades políticas e esperanças nos reinos deste mundo. Ideologias políticas de direita ou de esquerda nunca nos uniu como igreja e nunca devem nos separar. O que nos uniu foi a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. E esta união deve ser preservada a todo custo, mesmo quando estamos sendo atraídos por esperanças terrenas e passageiras do atual momento político que atravessa o nosso país. A igreja é a reunião de todos os salvos. Ela é a porta-voz do Evangelho nessa sociedade. E não pode perder o foco da sua fé e da sua missão até que o Senhor Jesus Cristo volte. Este é o apelo do apóstolo Pedro nessa epístola. Esta é a ênfase que ele está dando na mensagem que acabamos de ler nos versos 7 ao verso 11 do capítulo 4 da sua primeira epístola. Primeiramente, ele argumentou que os sofrimentos na experiência de um cristão o identifica com Cristo. Ele argumentou isso nos versos 1 ao verso 6. Agora, entre os versos 7 ao verso 11, Pedro está argumentando que os sofrimentos pelos quais a igreja passa neste mundo, nessa sociedade, são uma oportunidade para que a igreja fortaleça a sua unidade e não se divida, não se separe. E eu quero dividir esta passagem em duas partes para facilitar o nosso entendimento. A parte A do verso 7, Pedro vai fazer uma forte ênfase nesta advertência de que o fim de todas as coisas está próximo, se referindo à vinda do Senhor Jesus. A partir da parte B do verso 7 até o verso 11, Pedro vai nos oferecer 4 orientações básicas sobre como a igreja deve se portar
no momento em que atravessa por sofrimento juntamente com a sociedade. Então quero te convidar a olhar comigo mais uma vez o que diz aqui a parte A do verso 7. Pedro está dizendo o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Esta é a advertência que ele está nos oferecendo. E se nós formos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, vamos observar que Jesus está fazendo também essa advertência. Há ali a advertência de Jesus no sentido de que quando virmos os sinais cosmológicos como notícias sobre guerras, nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, fome, terremotos em vários lugares, aumento da iniquidade e o esfriamento do amor em quase todos, bem como sinais eclesiológicos, como o crescimento exponencial de falsos pregadores, dos sofrimentos, das perseguições, do ódio contra a fé e contra a vida dos cristãos, deveríamos nos atentar que o fim está próximo. Jesus disse que todos estes sinais são apenas o princípio daquilo que haverá de acontecer por ocasião da sua segunda vinda, quando ele julgar os ímpios e resgatar o seu povo definitivamente para a presença de Deus. E todos estes sinais deveriam ser observados pela igreja, pelos discípulos de Cristo, como uma advertência de que o fim de todas as coisas está próximo. Jesus acrescentou no capítulo 24 de Mateus, nos versos 38 a 39, dizendo que nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, se dando em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. E acrescentou que assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus está, no capítulo 24 de Mateus, mostrando os sinais para que, na observância deles, a igreja se preparasse. Em contrapartida, ele faz uma analogia com aquilo que aconteceu nos dias de Noé. Muitos estavam distraídos quanto a este evento, quanto a esta promessa, que Noé estava proclamando nos seus dias, mas aquela geração não acreditou. E estava distraída desses eventos que haveriam de acontecer, do julgamento de Deus contra a humanidade ímpia, a humanidade pecaminosa. Então, Jesus está contando essa história para os discípulos no capítulo 24 de Mateus, para que aquela geração, e por obra do Espírito Santo, essas palavras que ecoam até os nossos dias, para nos advertir quanto a este dia, e a necessidade de estarmos em estado de alerta, porque o Senhor Jesus poderá vir a qualquer momento. E temos que observar esses sinais, tanto aqueles que são cosmológicos, que eu já mencionei, como aqueles que são eclesiológicos, que têm a ver com a propagação das falsas religiões deste mundo. Semelhantemente àquilo que estava acontecendo nos dias de Noé, a sociedade hoje parece estar distraída dessa advertência que Jesus fez e que Pedro está fazendo aqui na sua epístola. Está vivendo como que interessada muito mais pela vida terrena, sem se dar conta do julgamento que se aproxima. Pedro afirmou que o fim de todas as coisas está próximo. No entanto, como sabemos, essas palavras foram registradas há mais de 2000 anos atrás. E poderíamos muito bem perguntar se Pedro estava enganado ou se ele foi enganado, porque ele disse que o fim de todas as coisas estava próximo. Mas mais de 2000 anos se passaram e o fim ainda não chegou. Então, em que sentido Pedro está usando aqui esta afirmação? O que ele está, na verdade, dizendo com essas palavras? Alguns acreditam que o fim de todas as coisas, alguns estudiosos, é uma referência àquilo que haveria de acontecer com a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A cidade de Jerusalém foi toda destruída e o templo também foi destruído. E assim os judeus perderam não apenas o direito de ficarem, de habitarem na sua própria terra, mas também de prestarem culto e fazerem os seus holocaustos no templo, que era o único lugar que eles podiam fazer isso. Só que esta possibilidade não se encaixa no nosso contexto, porque Pedro não está escrevendo para judeus residentes em Israel. Se olharmos aquilo que ele diz no capítulo 1, verso 1 e verso 2, vamos perceber que Pedro está se dirigindo àqueles que estavam na dispersão, mais especificamente ao norte da Ásia Menor, hoje atual Turquia.
Então, eventos que haveriam de acontecer na cidade de Jerusalém no ano 70 não poderiam afetar imediatamente aqueles crentes que se encontravam geograficamente tão distante da cidade de Jerusalém. Outro detalhe importante é que a tradução literal dessa advertência, dessa afirmação, diz: o fim de tudo aproxima. Esta é a tradução literal do grego para o português. E o verbo aproximar se encontra no perfeito. Isso significa dizer que um evento foi completamente realizado no passado e os seus efeitos estão sendo sentidos ainda. Bem sabemos que o fim já foi determinado segundo o mistério e os decretos de Deus. Contudo, nos nossos dias, todos os eventos na face da terra estão sendo organizados e preparados para o dia que se aproxima, o dia da vinda do Senhor Jesus. Então, nesse sentido, a advertência, do ponto de vista da gramática, poderia ser lida nas seguintes palavras: o fim de tudo está no estado de aproximação. E isso se encaixa perfeitamente com aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 24, sobre os sinais que estão sendo reunidos para advertir cada vez mais intensamente as gerações quanto ao dia que se aproxima, o dia em que tudo alcançará o seu propósito na vinda de Cristo. E eu estou convencido de que Pedro tinha em mente a consumação dos tempos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando ele haverá de julgar toda a humanidade, crentes e descrentes, conforme lemos exatamente nos versos anteriores à nossa passagem, e eu os convido a ler comigo aqui o verso 5 e o verso 6. Pedro tinha acabado de dizer que, com respeito a estes que perseguem a igreja, que se opõem à mensagem do Evangelho, eles haverão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então, é isto que está na mente de Pedro, quando ele disse que o fim de todas as coisas está próximo. Ele tem em mente o dia do retorno de Jesus, quando ele haverá de julgar a todos. E em face deste julgamento iminente, ele exortou os cristãos para que cultivassem virtudes básicas em meio aos sofrimentos do mundo, os quais apenas alertam para o fim de todas as coisas. Quando vemos a nossa sociedade como ela se encontra neste momento, nós que conhecemos a palavra de Deus e as profecias, devemos nos lembrar que todas essas coisas estão acontecendo como um alerta para a igreja, como uma advertência para a igreja, de que o fim de todas as coisas está próximo. E considerando exatamente aquilo que Pedro está advertindo aqui, ele faz agora ele oferece algumas orientações. E a primeira orientação que ele dá, por consideração ao iminente julgamento que Cristo está trazendo no dia do seu retorno, ele diz na parte B do verso 7: sede, portanto, ou por causa desse dia que se aproxima, criteriosos e sóbrios, a bem ou a favor das vossas orações. Isso significa que todos os cristãos devem estar cientes do fato de que, em primeiro lugar, Cristo voltará. Ele está vindo buscar o seu povo. Jesus está voltando. E temos que estar sóbrios, em meio a toda a convulsão social, em todo este caos moral, filosófico, religioso, político. Temos que nos manter criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações, porque Ele voltará. Essas foram as palavras dos anjos aos discípulos na Galileia, quando eles viram Jesus sendo assunto aos céus. Os anjos disseram para os discípulos que, do mesmo modo que eles o viram subir, eles um dia haverão de vê-lo voltando.
Então, primeira coisa que precisamos estar aqui cientes e firmes e convictos é que o Senhor Jesus está voltando. A teologia bíblica também ensina que Jesus, ele voltará, mas ele voltará de maneira surpreendente. Paulo disse isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 ao verso 2. Irmãos, relativamente a tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Lendo os textos posteriores, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que ele vem como ladrão para aqueles que não estão esperando, para aqueles que estão andando nas trevas, aqueles que andam na noite, não para nós que temos conhecimento da verdade e que aguardamos o Senhor Jesus. Porque aqueles que acreditam, eles se preparam, e se preparando, o dia da vinda de Cristo não será uma surpresa. Mas para aqueles que andam distraídos, sim, a vinda de Jesus será surpreendente. Então, Cristo voltará, ele voltará de uma maneira surpreendente, e Jesus afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 31 a 33, o seguinte: quando vir o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, mais adiante, Jesus vai completar: o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Cristo voltará, ele voltará de modo surpreendente, e em terceiro lugar, a vinda de Jesus trará consequências eternas e irreversíveis. Pedro, ao refletir nesse dia do julgamento, ele completa o seu raciocínio dizendo que devemos orar em consideração a este evento que está predito, a bem das nossas orações. Todas essas verdades devem influenciar não apenas o nosso modo de viver e o propósito na vida, especialmente essas verdades devem influenciar as nossas orações. Ao invés, por exemplo, de nos concentrar em fazer pedidos a Deus sobre confortos terrenos, pagamentos de dívidas, saúde física, empregos, todas as motivações são legítimas e são necessárias. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 a buscarmos da parte de Deus respostas para soluções de necessidades imediatas e básicas, como o pão nosso de cada dia. Não há nenhum problema em orarmos e pedirmos a Deus que supra as nossas necessidades mais fundamentais e corriqueiras e cotidianas. A questão é que quando nós estamos sóbrios e somos criteriosos no modo de viver, considerando o dia do julgamento do Senhor, isso nos influencia no tocante às nossas orações, porque agora vamos começar a orar mais, sabe por quê? Buscando o perdão dos nossos pecados, suplicando ao Senhor poder para pregarmos o Evangelho, as boas novas da salvação, forças para resistirmos às hostilidades, os conflitos e as perseguições contra a fé que professamos. Vamos pedir ao Senhor perseverança em relação aos nossos votos diante de Deus, para não sermos inconstantes, levianos, descomprometidos. Quantas e quantas vezes fizemos compromissos com o Senhor e abandonamos? Mas considerando que o Senhor vem de modo surpreendente e trazendo consequências eternas, o temor desse dia invade o nosso coração e dirige as nossas orações, pedindo a Deus que nos conduza, que nos livre das tentações, que restaure a nossa saúde espiritual,
como, por exemplo, a restauração da nossa comunhão com a igreja. Aqueles que creem na bendita vinda do Senhor Jesus e que se encontram enfraquecidos, descomprometidos com a igreja, vão pedir a Deus desesperadamente: Senhor, renove o meu ânimo, renove a minha alegria, Senhor. Eu quero voltar para a tua casa, eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Porque ele sabe que quando o Senhor vier, ele vai reunir todo o seu povo, dos 4 cantos da terra, e vai fazê-los congregar na presença de Deus. De maneira que as nossas relações como igreja, elas não são passageiras, elas são relações eternas. E nunca deveríamos comprometer as nossas relações como cristãos, a nossa comunhão cristã, por causa de filosofias terrenas, preferências políticas. Porque as nossas relações foram estabelecidas pela obra expiatória de Jesus Cristo, suficiente para superarmos as tensões dos nossos dias e preservarmos aquilo que para a igreja é mais importante, que é a sua comunhão. Então, sabendo que o Senhor Jesus está voltando, isso deve sim influenciar a nossa maneira de nos colocar diante de Deus em oração, e é isso que Pedro está dizendo: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Porque tempos difíceis nos ajuda a discernir o que é mais importante na vida. Talvez se nunca passássemos por crises, por dificuldades e por sofrimentos, não teríamos a capacidade de perceber aquilo que vale a pena nos agarrar e jamais negociar. Tempos difíceis nos ajudam a perceber que a nossa unidade como igreja é inegociável, e isso deve ser considerado nas nossas orações. Em segundo lugar, Pedro traz agora uma nova orientação, considerando o retorno do Senhor Jesus e as suas implicações. Ele diz no verso 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Aqui Pedro está dando uma orientação, está exortando a igreja a resistir à impiedade, exercitando o amor intenso uns para com os outros. E não há ordem mais difícil do que esta, de amar intensamente os nossos irmãos. Porque este amor, ele está além daquilo que nós fazemos, ele está no nível do porquê fazemos o que fazemos em favor dos nossos irmãos. Amar o nosso irmão nos move a falar e a agir a favor do seu bem. Podemos até fingir amar, com cumprimentos falsos e aproximações egoístas. Contudo, o amor intenso inclui não apenas ações, mas o interesse sincero do coração pelo bem do outro, mesmo que ele não mereça ou custe um alto preço para nós, porque o nosso irmão não fez nada para merecer as nossas ações e a motivação incondicional da nossa parte de favorecê-lo de alguma maneira. O amor intenso é este que considera o melhor dos nossos irmãos, suas imperfeições, suas distrações, até algumas injustiças praticadas entre nós, são superadas pela prática do amor. E nós não permitimos, pela prática deste amor, que as nossas relações sejam quebradas e, quando quebradas, permaneçam quebradas. Sabemos que dificuldades e decepções acontecem na igreja, nos bastidores de conversas secretas, promovendo calúnias, ciúmes e divisões, um jogando contra o outro, visto que onde não há amor, cada palavra é ouvida com suspeita, todo motivo é questionado e toda ação é interpretada de uma maneira distorcida e incorreta. Em ambientes onde o amor não está presente, nós nos armamos um contra o outro, nós nos tratamos, os nossos irmãos, com suspeita. Mas se o amor for cultivado, não seremos facilmente ofendidos e suportaremos as injustiças. Por isso, o impulso básico dessa afirmação é que onde o amor prevalece, o perdão é mais prontamente oferecido e recebido,
porque os que desfrutam das misericórdias de Deus estão capacitados a perdoar. Veja o que Pedro diz no capítulo 2, verso 10. Ele diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus foi imensamente misericordioso para conosco. Não merecíamos a salvação. Éramos considerados inimigos de Deus. Contudo, Ele exerceu a sua misericórdia através do seu Filho, Jesus Cristo, que veio ao mundo, foi humilhado, foi torturado, morreu naquela cruz e sepultado num lugar que não lhe pertencia. O Filho de Deus veio ao mundo para sofrer tudo isso, como prova do amor de Deus por nós. Deus foi muito misericordioso comigo e com você. E isto nos capacita a exercitar misericórdia e perdão nas nossas relações eclesiásticas. Pelo menos é o que Paulo diz em Colossenses 3,13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se dentro de uma casa, onde há 2 pessoas, 3, 4, quem sabe, dependendo do contexto familiar, 10 pessoas dentro da casa, já tem tanto atrito, tanta discordância, aflições, tensões. Você não sabe como você vai encontrar o seu pai, sua mãe, sua esposa, o seu filho. Já é um ambiente tão delicado de lidar. Agora você imagina, Pedro está se dirigindo aqui a uma igreja dispersa, numerosamente muito maior do que as nossas famílias, residindo dentro das nossas casas. Isso significa que onde há mais pessoas, há mais probabilidade de conflitos, de decepções, de frustrações, de atritos, de discordâncias. Um quer uma situação de uma maneira, o outro quer de outra maneira. E aí tem maneiras diferentes de reagir, outros deixam para lá, outros não aceitam, são intransigentes, ofendem, gritam, tentam manipular. Ou seja, onde há muitas pessoas, há muitas chances de atritos. E Pedro sabe muito bem disso. E em vista daquilo que significa ser igreja, observando a iminente volta do Senhor Jesus, Ele está dizendo: vocês precisam se preparar para a vinda de Cristo, exercitando entre vocês o amor intenso, porque o amor intenso, ele está acima da mesquinhez, da intransigência, da rebeldia. E Pedro não está aqui enfraquecendo os processos disciplinares dentro da igreja, mas está ensinando que o amor deve prevalecer. O zelo pelo nosso amor, pelo nosso irmão, deve prevalecer. Afinal de contas, estaremos juntos, querendo ou não, para todos sempre, na presença do Senhor. Em Provérbios 17:17 lemos: que em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Sofrimentos devem nos servir como oportunidade para aprender a amar mais intensamente o nosso irmão, porque tempos difíceis devem nos unir como irmãos e não nos separar. A penúltima orientação de Pedro se encontra no verso 9, onde ele diz: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A sua orientação vai no sentido de combater a avareza entre os irmãos de uma igreja local, praticando a mútua hospitalidade. E na Bíblia, meus irmãos, nós encontramos geralmente referências à hospitalidade de estrangeiros, de estranhos, porque naqueles dias não havia hotéis como nós temos hoje. Então as pessoas viajavam de uma cidade para outra, na expectativa de, ao chegar no seu destino, encontrarem ali pessoas que pudessem acolhê-las nas suas casas. Saíam batendo as portas em busca de alguém que pudesse abri-las e recebê-las. E assim era o contexto da hospitalidade nos dias do apóstolo Pedro. Mas é curioso que aqui Pedro não se refere aos estrangeiros, aos estranhos, aos de fora, a prática da generosidade para com os de fora. Ele se refere aqui à prática da generosidade para com as pessoas dentro da igreja local. Dentro da igreja local. A igreja é muito mais que um prédio
onde os cristãos se reúnem dominicalmente para prestarem culto a Deus. A igreja, meus irmãos, é a comunhão dos salvos, unidos como família de Deus, assim como Paulo descreve em Efésios 2,19, que se amam, se cuidam, se alegram, choram juntos, se relacionam como aqueles que viverão eternamente juntos. A igreja, ela é muito mais profunda, a igreja, ela é muito mais significativa do que um prédio. A igreja são relações redimidas pelo sangue de Jesus. E em tempos difíceis, a comunhão com a igreja, ela é renovadora e protetora. Em momentos de dificuldade, a prática da generosidade protege os nossos irmãos, renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Em último lugar, Pedro oferece agora uma outra orientação. Eu estava analisando este texto, à primeira vista, eu estava compreendendo a partir do verso 10 ao verso 11, que Pedro está aqui destacando mais 3 orientações. Mas fui meditando, fazendo os exercícios com o texto, e cheguei à conclusão que, na verdade, Pedro está fazendo aqui uma orientação apenas. Ela se encontra no verso 10, e no verso 11 ele apenas descreve esta orientação, dividindo ou explicando em 2 vertentes a orientação oferecida no verso 10. E um detalhe importante é que as 3 exortações anteriores e esta última estão interligadas pela realidade do que significa ser igreja. A oração é a experiência de ter o foco certo. O amor, a motivação de buscar o bem dos outros. A hospitalidade é o exercício do amor, de acolher uns aos outros. E o serviço aqui é a necessidade de edificar e de sustentar os nossos irmãos, suportar os nossos irmãos na fé. De acordo com o contexto, o dom que nós encontramos no verso 10, ele diz: servir uns aos outros, como cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O dom se refere a esta habilidade dada por Deus a cada um de nós, conforme lemos na nossa liturgia em Romanos capítulo 12, versos 3 ao verso 8. Deus concedeu dons a todos nós, indistintamente, e todos nós estamos pelo Espírito habilitados a exercermos este dom a favor do bem da igreja. Paulo descreve a igreja como um corpo que tem muitos membros, membros grandes e membros pequenos. E Paulo afirma que todos os membros têm uma função estratégica e a sua importância dentro da realidade do corpo de Cristo. Então não há ninguém menos importante na igreja. Há aqueles que têm mais responsabilidades e outros que têm menos responsabilidades. Mas todos os membros da igreja são membros uns dos outros. Há um princípio de interdependência no corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo, o único que governa o seu povo. E todos nós estamos unidos uns aos outros pela graça de Deus. E ele também descreve aqui no verso 10, que esta manifestação de dons, ela se dá pela multiforme graça de Deus. E aí, no verso 11, nós encontramos a descrição desse dom que Deus dá à igreja de uma forma estratégica. No verso 11 ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele dividiu aqui o serviço cristão mencionado no verso 10 em 2 categorias gerais: falar, parte A do verso 11, e servir, parte B do verso 11. Essa divisão, ela se relaciona com aquela distinção que os apóstolos fizeram em Atos capítulo 6. Até aquele momento, os apóstolos estavam pregando o evangelho e estavam servindo às mesas. Mas a necessidade subiu tanto, aumentou tanto, que eles estavam se sentindo sufocados em uma, em outra
ou em ambas as necessidades que constituíam a igreja. Então, os apóstolos orientaram a igreja a elegerem homens que pudessem cuidar do serviço das mesas, enquanto eles se reservariam as orações e a pregação do evangelho. E é bem possível que Pedro esteja agora refletindo exatamente nessa organização estratégica da igreja, onde alguns devem se dedicar ao ensino e os outros devem se dedicar às necessidades gerais do povo de Deus. E aqui ele deixa claro que estas funções são as mais estratégicas numa igreja, e a razão para falar de acordo com os oráculos de Deus, bem como a força e a disposição para servir, é que Deus seja glorificado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Porque o crédito de todas as virtudes da igreja deve ser sempre dado ao que possui a glória e o domínio eternamente. Deus é o único merecedor dos resultados que nós produzimos pelo exercício dos nossos dons, porque Ele é merecedor de todo louvor, e Ele, somente Ele, tem o domínio, o governo e a soberania sobre todas as coisas. Eu quero terminar, meus irmãos, fazendo apenas uma única consideração com base no texto que nós vimos aqui. Jesus disse ao Pai, em oração, as seguintes palavras em João capítulo 17, versos 20 ao verso 23. Ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, o elo de nossa unidade como igreja é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, segundo o testemunho da palavra de Deus. Nenhuma outra crença, nenhuma tradição e nenhum particular interesse tem maior poder de nos unir que a confiança que devemos depositar no Filho de Deus para a nossa salvação e para a nossa reconciliação. A nossa fé no Senhor Jesus supera qualquer interesse particular. A nossa fé no Senhor Jesus supera e deve superar qualquer tradição humana. A nossa fé no Senhor Jesus supera e deve superar qualquer crença religiosa ou política. A nossa fé no Senhor Jesus, ela é poderosa para dissolver qualquer facção, partidarismo, rivalidade, que estejamos sendo tentados pelo que está acontecendo na sociedade brasileira nesse atual momento que nós estamos vivendo. Não podemos perder o foco da nossa fé em Cristo Jesus e aquilo que verdadeiramente nos une. Há um provérbio oriental que diz que tempos difíceis fazem homens fortes. Momentos de crises pessoais ou de crises nacionais são uma oportunidade para afirmarmos a nossa fé, conforme Pedro disse no capítulo 4, aqui no verso 1. Para o nosso testemunho como igreja, capítulo 4, agora verso 2. Mas também para fortalecermos a nossa unidade em Cristo, é o que ele descreve, capítulo 4, verso 7 ao verso 11, sabendo que o Senhor Jesus está voltando. É nesse sentido que ele dá a orientação para que a igreja lute contra o secularismo. O que é o secularismo? Senão a escravidão de uma mentalidade, de uma vida amarrada pelos prazeres e pelas formas de vida terrenas. O secularismo nos impede de enxergar além. E é por isso que no secularismo podemos depositar a nossa esperança em um ou em outro candidato que está pleiteando um cargo na presidência da República. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, e todos estes reinos são passageiros.
E temos que depositar a nossa confiança no Senhor Jesus, sabendo que tempos fáceis ou difíceis, não importa, a nossa confissão deve permanecer a mesma. O que deve manter a igreja unida é a sua profissão de fé em Jesus Cristo e a perseverança, mesmo em tempos difíceis. Não sabemos o que virá depois dessas eleições. Em relação à nossa nação, mas sabemos de uma coisa: o Senhor Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele haverá de julgar a todos, e nós temos que estar preparados, lutando contra o secularismo, orando, considerando o retorno de Jesus, lutando contra a impiedade, exercitando o amor intenso uns para com os outros, lutando contra a avareza, praticando a generosidade, o cuidado uns para com os outros e lutando contra o partidarismo, servindo uns aos outros conforme o dom que Deus concedeu a cada um. Tempos difíceis devem ser uma oportunidade para nos fazer uma igreja mais forte, mais unida, porque o que sustenta a nossa fé e o que guia a nossa fé é essa certeza de que um dia estaremos com o Senhor Jesus. Vamos orar?